Olá, meus amados, como estão vocês? Enfim, chegamos a esse momento que estamos inaugurando, estreando essa nova fase do Espaço Cenáculo, que é os estudos avançados da Bíblia, Espaço Cenáculo, Seminário Aberto. Por que estudos avançados da Bíblia? Porque eu tenho o trabalho para vocês de tirar coisas profundas, detalhadas, para que você possa ter um entendimento mais profundo, mais arraigado da Palavra de Deus. No nosso Espaço Cenáculos, que é a nossa página, e Seminário Aberto porque para qualquer um, para você que é cristão, está chegando agora, que quer adquirir conhecimento, ou você que não para curioso, né? A Bíblia não é para curioso, a Bíblia é para quem quer conhecer e aprender, ok? E eu quero te dar as boas-vindas, seja bem-vindo a este momento novo. Serão 10 aulas, 10 estudos sobre o Espírito Santo, os dons espirituais. Por que eu quero fazer isso com vocês? Porque, na verdade, queridos, apesar de nós termos hoje uma gama muito grande no Brasil e no mundo até de igrejas avivadas, renovadas, pentecostais, igrejas que supostamente creem, elas creem nos dons espirituais, elas creem nos ministérios, elas creem no transbordar do Espírito Santo, mas mesmo assim as igrejas hoje elas estão se tornando em parte céticas quanto ao uso devido desses dons espirituais na vida da igreja, na essência da igreja. Isso sem falar naqueles dons polêmicos da igreja, que nada mais é do que palavra profética, profecia e língua estranha, que é uma complexidade. Então eu quero vir aqui nessas 10 aulas, dirimir para você, tentar explicar para você no Espírito, para que você tenha um entendimento, um conhecimento mais com mais entendimento das coisas de Deus, ok? Então nós vamos começar. Hoje nós vamos começar com introdução, parte 1, vai ter introdução, parte 2, para não ficar muito cansativo, muito longa, porque eu quero começar falando com você quem é o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa, o Espírito Santo, o que ele faz na nossa vida, o que ele faz na igreja, enfim, quem é o Espírito Santo para você? Eu vou dividir essa aula em 2 partes para você ter um entendimento bem mais aguçado sobre isso. Em primeiro lugar, queridos, Deus está na sua glória eterna, sentado no seu trono de glória. Jesus, depois de morto e ressurreto e ressuscitado, ele voltou e está sentado à destra do Pai, na glória. Jesus não está aqui na terra, ele está na glória com o Pai na eternidade. E quem eles dois enviaram à terra para manter a igreja, para ter a manutenção da igreja, para ter o crescimento da igreja, para completar a quantidade de salvos para a igreja ser arrebatada, é o Espírito Santo. É a terceira pessoa, como dizem, ou é a Trindade, ou é o Deus Espírito Santo, como você queira dizer, mas é o Espírito Santo que está aqui na terra, na pessoa do Pai e do Filho, fazendo a obra na vida da igreja, na vida dos que estão sendo salvos. Só que também nós observamos, não classificando todas as denominações eclesiásticas, que o Espírito Santo ele é muitas vezes ignorado, totalmente ignorado na igreja. Ele não é colocado como uma peça principal, a peça principal hoje na igreja, nas nossas vidas. Por isso que eu quero trazer nessa introdução, parte 1 e 2, eu quero trazer para você quem é o Espírito Santo. Ele é uma pessoa? A pergunta é essa, ele é uma pessoa? Ele está agindo na sua vida? Ele está operando na sua vida? Você o conhece? Já existe uma situação interessante em relação a Jesus. Aceitamos Jesus, levantamos a mão para Jesus, cremos em Jesus, mas conhecemos a pessoa de Jesus Cristo? Então nós nos aprofundamos um pouco mais porque esse conhecer a pessoa de Jesus Cristo, assim como conhecer a pessoa do Pai, ela está vinculada ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o somatório dos dois, aqui na Terra, para termos intimidade. O Espírito Santo conota-se intimidade. Espírito Santo conota-se relacionamento pessoal e interpessoal, na igreja e pessoal.
A igreja está fazendo o seu papel correto? Ela está fazendo uso do Espírito Santo e dos seus atributos corretamente? Isso nós vamos tentar entender nessas aulas. Também quero dizer para você, que vai fazer esse curso, que eu vou me ater simplesmente, tão somente, aos 9 dons espirituais que estão em 1 Coríntios capítulo 12. Nós sabemos, você que é estudioso da Bíblia, que existem mais de 25 dons, ou 27 dons espirituais. Todos são espirituais, mas tem dom de serviço, tem dom de edificação, tem dom de aconselhamento, tem dom do amor, tem um dom do dar, tem o dom do compartilhar. São todos espirituais, mas não são comparáveis aos dons sobrenaturais. Você não pode comparar o dom de cura divina com o dom de aconselhamento. Você não pode comparar o dom de operação de maravilhas com o dom de dar, de compartilhar. Cada um tem o seu mérito, cada um tem o seu exercício. Tá? Mas eu quero me ater nesse primeiro estudo, simplesmente, tão somente, aos 9 dons espirituais sobrenaturais que estão narrados pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios 12. Ok, amados? Então vamos lá. Nossa primeira aula, introdução, parte 1. Eu quero mostrar para você o seguinte. Para quê? Quem é o Espírito Santo na nossa vida? Qual é a função dele na nossa vida? Nós vamos trabalhar nessas aulas com muito texto. E todos os textos vão ser passados aí embaixo. Você é aluno, eu sou professor nesse momento. Então eu quero te orientar quando você tiver tempo. Isso aqui não é um curso de 3 minutos nem de 5 minutinhos. É um curso em que algumas aulas entre essas 10 vão ser longas, beirando 1 hora, porque é um estudo. Isso é um estudo bíblico. Isso não é uma reflexãozinha fast food. Isso é um estudo. Então para quem quer se aprofundar e conhecer um pouquinho melhor a palavra de Deus, você vai ter que ter um trabalho de chegar na sua casa ou no seu escritório, no seu reservado, e abrir seu tablet, o seu notebook, o seu celular, e tem que ter a Bíblia do lado. E tem que ter um papel do lado para você poder anotar as coisas. Nós vamos trabalhar com muitos textos, porque todos os meus estudos são bibliocêntricos. Eu não trabalho com nada paralelo, principalmente no Espírito Santo. Também eu quero falar para você, a aula de Espírito Santo não é teoria, ela é experiência e vida prática. Tá? Eu não posso dar essa aula aqui simplesmente teoricamente. O Espírito Santo é assim, faz assim, isso não existe. É muito complexo. Ok? Então, amados, quem é o Espírito Santo e para que o Espírito Santo? Eu vou trabalhar aqui com um texto, já para você que vai passar embaixo. Eu vou dar 2 versões, a versão NVI e a versão King James. Eu vou trabalhar geralmente com 2 ou 3 versões. NVI, King James ou a versão judaica, que ela é muito completa e muito boa para algum tipo de interpretação textual, ok? Paulo diz assim em 1 Coríntios 12, 1, na NVI. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Não quero que vocês sejam ignorantes em relação aos dons espirituais. Ou ignorar o efeito desses dons espirituais. Na Bíblia King James atualizada, ela vai falar assim, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que tenhais desconhecimento. Então, de um lado, ignorância na palavra, não é, essa palavra não é ofensa, é aquilo que ignora alguma coisa, mas na King James ela vai dizer, eu não quero que vocês tenham desconhecimento. Por quê? Porque ele diz isso aos coríntios, porque os dons espirituais deveriam e devem ser praticados na igreja hoje. Foi praticado na igreja de Corinto, há quase 2000 anos atrás, e ela são os mesmos dons praticados na igreja hoje. Não mudou nada. Ok? Eu não estou aqui me dirigindo a cessacionista, estou me dirigindo aqui à igreja pentecostal. Então, eu estou me dirigindo a todas as denominações e pessoas que vivem, que convivem, que são membros de uma igreja pentecostal, avivada ou renovada, que creem na manifestação dos dons espirituais. Portanto, se você não crê nisso, não perca tempo. Ok? Me perdoe, mas é verdade. Vamos lá, queridos. Para que termos o Espírito Santo? Para que o Espírito Santo na nossa vida? Qual o valor prático disso? Qual a necessidade disso? Vamos nos textos. João, capítulo 14, do verso 16 ao 18, diz assim, eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade,
O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive em vocês, com vocês e estará em vocês. Não vos deixareis órfãos, voltarei para vocês. O Espírito Santo, ele veio substituir a pessoa do Filho em você e na igreja. Essa é a função dele. O próprio Jesus fala aqui nas suas orações intercessórias. Ele fala, olha, eu vou pedir ao Pai para enviar outro conselheiro. Porque Jesus aqui na terra estava aconselhando, orientando, operando maravilhas, fazendo milagres. Mas eu vou enviar outro conselheiro, o Espírito Santo, para estar com vocês para sempre. Porque Jesus vai e o Espírito Santo volta. O Espírito dele mesmo, o Espírito do Pai dele, o Espírito dele mesmo volta. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vocês. Vejam, queridos, nós podemos aqui trabalhar nesse primeiro momento com duas situações. Primeiro, ele vive e estará em nós. Quando você aceita Jesus, o Espírito Santo passa a habitar em você. Qualquer crente, qualquer cristão renascido de verdade, cristão renascido, como fala o americano, cristão renascido, aquele que nasceu de novo mesmo, o Espírito Santo passa a habitar nele. Habita nele. Só que lá na frente, ele vai passar a operar, ele habita e vai passar a operar, vai transbordar. Como nós dizemos, você vai ser cheio do Espírito, você vai ser pleno do Espírito, você vai ter o uso, a manifestação dos dons espirituais a partir do momento que ele começa a operar, a transbordar na tua vida. Essa é a promessa. Essa é a promessa. Por esse motivo, o Espírito Santo é uma pessoa na nossa vida. Por que uma pessoa? Porque ele interage, porque ele revela, porque ele fala, porque ele tem sentimentos, porque ele chora com você, porque ele se alegra com você, porque ele fala com você, porque ele usa de intimidade com você, porque ele intercede por você, ele geme por você, ele trabalha por você, ele orienta você, ele impulsiona você, ele te dá sonhos, revelações, visão, interpretação. Por isso que o Espírito Santo é uma pessoa, na vida da igreja e na tua vida pessoal. Por isso que nós temos que conhecê-lo como uma pessoa, não como a terceira pessoa da Trindade, o Deus Espírito Santo. Tudo bem, tá, isso é teologia, mas vamos conhecê-lo? De perto? Ombro a ombro? Paráclitos, ele vai estar junto de você? Vamos conhecê-lo? O Espírito Santo, ele tem inteligência. O Espírito Santo ele é inteligente. Tudo que o Espírito Santo faz é a nível de soberania, a nível de poder, a nível de potência, de potestade, de potencial de soberano. Porque ele é o Senhor também na nossa vida. Então o Espírito Santo ele tem uma inteligência. Por que ele tem inteligência? Vamos ao texto. Atos 15, 28. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias. Você imagina você estar resolvendo problemas na sua vida, com a sua família, na igreja, com a liderança, num grupo de oração, num grupo de intercessão como esse aqui. Imaginem vocês que coisa maravilhosa, que coisa linda. Depois do que vocês oraram, buscaram, intercederam, clamaram, pediram direção, pediram orientação, você dizer, como está aqui em Atos, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Muitas pessoas têm o costume de fazer as coisas e depois pedir orientação, pedir para o pastor orar, ou pedir orientação se você já tomou o teu primeiro passo. Se você tomou o primeiro passo, vai em frente, esquece o Espírito Santo. Porque aqui está dizendo que depois de tudo que fizeram, de oração, de jejum, de clamor, de intercessão, enfim, pareceu bem ao Espírito Santo e às pessoas a fazer algo. Então ele tem inteligência porque ele é um ser inteligente no nosso meio. Ele não é uma pessoa totalmente apática, fora da realidade. Ele está em nós, ele habita em nós para que as coisas possam acontecer segundo
o parecer dele. E a inteligência dele supera a nossa. O Espírito Santo tem vontade própria. Mas e a minha vontade? Pois é. Esse aqui é o problema nosso. O Espírito Santo tem vontade própria. E a nossa vontade? Subjugada dele. Você quer o Espírito Santo como companheiro, como paráclitos, como conselheiro, como advogado, como orientador, como revelador, como intercessor? Então você tem que prevalecer a vontade dele, não a sua vontade. Incomoda um pouco nós cristãos, porque a gente quer prevalecer com a nossa vontade. Ainda mais a igreja hoje que está pós-cristianizada, uma igreja hoje que está antropocêntrica. O homem manda nela, o homem dá ordem nela, o homem é o senhor quase que absoluto dela. Então você subjugar toda essa tua potestade e poderio para que a vontade própria do Espírito Santo seja unânime, tem que ter alguns quebrantamentos, tem que ter algumas espremidas no vaso, umas quebradas, para poder isso acontecer. Mas vamos lá. Isso está em Atos 13, 2 a 4, que diz assim: enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, vontade própria. Eles estavam orando e jejuando, eles estavam adorando e jejuando. Não se esqueça que o termo aqui, adoração, no original aqui é buscando obedecer inquestionavelmente. Não é banda, não é show, não é luzes, não. Não é show, espetáculo, não. Adoravam o Senhor e jejuavam. Adorar é saber o que Ele quer. Adorar é obedecer inquestionavelmente. Enquanto eles estavam adorando e jejuando, disse o Espírito Santo. Passou então agora a ter a vontade própria dele. Disse o Espírito Santo: separem-me, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. O Espírito Santo ele tem a vontade dele, principalmente no ministério, principalmente quando você precisa de uma direção certa na tua vida. Se você quer verdadeiramente que a supremacia do Espírito Santo se revele a você, e às vezes até faça por você, isso está aqui na palavra. Enquanto orava e jejuava, disse o Espírito Santo. Quer dizer, você vai orar, você vai jejuar, você vai adorar ao Senhor, você vai saber o que Ele quer da tua vida e você vai obedecer inquestionavelmente. Isto é a adoração perfeita. Aí o que vai acontecer? O Espírito Santo vai falar. E quando Ele fala com você, dando direção, é porque é a vontade dEle que prevalece, não é a tua vontade. Eu acho, meus irmãos, eu não sou crítico de igreja, porque a igreja é de Cristo, não é do homem. Mas eu acho que a igreja está precisando urgentemente de que o Espírito Santo disse. Pareceu bem ao Espírito Santo, não aos homens. Essas palavras parecem que fogem da liderança, fogem das pessoas que se acham semideuses dentro da igreja. E o Espírito Santo ele está do lado de fora, de braço cruzado, esperando a boa vontade nossa de falar assim: Espírito Santo, fala no nosso meio, fala no nosso lugar, toma a primazia, faça a tua vontade na nossa vida. O Espírito Santo também ele tem sensibilidade moral. O que é sensibilidade moral? O Espírito Santo ele é sensível a um novo caráter que ele quer implantar na sua vida para depois direcionar a sua vida. Quer dizer, ele quebra o vaso, ou ele leva você à casa do oleiro, te mostra como se quebra um vaso e faz de novo. Então ele tem essa sensibilidade de quebrar você. Ele não vai usar você totalmente errado, ele vai preparar você, ele vai burilar você, ele vai maturar você. Moralmente, intelectualmente, com caráter, com dignidade, com testemunho de cristão, para ele começar a fazer você ser sensível a ele. Assim como ele também vai ter acesso sensível a você em todos os momentos que ele precisar de falar contigo. Ok? Olha o texto. Paulo fala para os Efésios, no capítulo 4, verso 30 a 32.
Não entristeçam o Espírito Santo. Se você então, segundo o texto, você pode entristecê-lo, então porque há uma sensibilidade de você fazer alguma coisa errada e entristecê-lo. Isso é sensibilidade moral. Você mexeu com o caráter dele, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Vocês foram selados para o dia da redenção. Tem sensibilidade maior, moral, caráter intelectual, espiritual, racional, de que você não entristeça o Espírito Santo, quer dizer, deixa ele falar como ele quer, deixa ele agir como ele quer na sua vida, ok? Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como toda maldade. Sejam bondosos e compassivos, uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Efésios 4, 30 a 32. Então, entendendo o texto aqui, em que o Espírito Santo é sensível que você possa entristecê-lo? Tem mais dicas aqui, né? Livre-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para os outros. Isso alegra ele. Perdoam-se mutuamente. Isso alegra ele. Então, o que é uma pessoa amargurada? O que é uma pessoa indignada, iracunda, com grito, com calúnia, maldade? Todas essas, eu não vou entrar aqui em cura interior, psicologia pastoral, então estou só dando uma referência, tá? Mas o que pode entristecer o Espírito Santo na sua sensibilidade para com você? A pessoa se amarga, baixa autoestima, como dizer na modernidade, mimimi, vitimismo, indignado com a vida, indignado com o governo, indignado com a pandemia, indignado com as coisas erradas da vida, como se você fosse Deus e fosse resolver o problema. Ou se algum homem vai resolver o problema que não vai resolver. Ira é pecado. Irai-vos e não pequeis. Gritaria, a pessoa grita, que fala, que rescomunga, essas coisas todas aí. Calúnia, a pessoa que lança calúnia, fazer fofoca dos outros dentro da igreja. O Espírito Santo ele sai varado, correndo da igreja. Quando você fala mal, quando você abre a boca, quando você mexe a tua língua para falar mal de um cristão dentro da igreja, o Espírito Santo passa fora, correndo, porque ele é sensível a esse tipo de malícia e de maldade chamado calúnia. Fofoca. Você não sabe a vida da pessoa e está falando mal da vida da pessoa ou inventando alguma coisa. Isso se chama calúnia e maldade. O Espírito Santo não está aí, entristece. Se entristece, ele simplesmente se afasta de você. Então cuidado para você não perder essa sensibilidade do Espírito Santo na tua vida. Toma cuidado. O Espírito Santo, um outro tema. O Espírito Santo age na esfera mais elementar da nossa vida cristã. Qual é a nossa esfera mais elementar da nossa vida cristã? Simplesmente o modo como o Espírito Santo age e opera no homem, em nós, mesmo antes de ser salvo. Aqui é uma coisa interessante, meus amados, porque nós temos um costume de dizer, pela mal colocação da nossa gramática portuguesa, que nós estudamos, nós somos bem mal em português, bem ruins em português. Nós temos que falar assim, quando eu me converti, quando eu aceitei Jesus. Isso não existe. Você não se converteu, você não tem dignidade, você não tem nada. Nós não temos nada para eu me convertir. Foi Jesus que te converteu. Quando eu aceitei Jesus, mentira, você não aceitou Jesus, ele que te aceitou, você que é pecador, não ele. Ou você acha que Jesus te tem uma opção? Deixa eu ver. Religião tal, aqui Jesus é legalzinho, gostei. Você tá Jesus. Cara, isso não existe isso, tá? Então, o Espírito Santo ele opera no homem, mesmo antes de ser salvo. Quer ver o texto? João 16, 7 e 8. Mas eu lhes afirmo, que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu enviarei. Quando ele vier, quando o Espírito Santo vier, convencerá
Quando o Espírito Santo vier, Espírito Santo, não é você. Você que é evangelista, que é missionário, que ganha alma para Jesus, que tem um dom de ganhar alma para Jesus, maravilha, está na Bíblia. Mas você não é o Espírito Santo. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo chama-se o Espírito Santo. Você só dá um empurrãozinho. Você só dá uma orientaçãozinha. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Nós somos apenas intercessores, nós somos apenas um intérprete, aquele que faz uma conexão de referenciar a pessoa de Jesus àquela pessoa que já está com o coração dilatado ou aberto para receber a palavra, para receber a salvação de Cristo, para receber a conversão de Cristo, convencido pelo Espírito Santo. Nós não convencemos ninguém. Nós não damos crescimento para ninguém. Paulo prega, planta, Apolo rega, mas é Deus que dá o crescimento. Eu, você, nós podemos pregar a palavra, ensinar a palavra, porém quem dá o crescimento é Deus e quem convence o homem é o Espírito Santo. Não se esqueça disso, tá bom? O Espírito Santo ensina. O Espírito Santo, ele é ensinador. Quando você começa a conhecer a palavra, ler a Bíblia, conhecer a palavra, não é versículozinho bíblico que é jogado na tela do data show na igreja moderna, não é pegar um texto, uma frasezinha de efeito da Bíblia no teu celular quando abre, que também tem. Nada disso é ensino. Isso é uma pequeniníssima informação. Válida, mas isso não é ensino. Como é que você aprende a palavra de Deus? Lendo a palavra de Deus, escola dominical ou estudo bíblico e culto de oração. Aí você cresce. João 14, 26. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, e lhes ensinará todas as coisas, e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Jesus falou muita coisa. Ele foi durante 3 anos com seus apóstolos e discípulos. Automaticamente, Jesus, quando foi assunto aos céus, quando ele voltou para a glória do Pai, se passasse 1 mês, 2 meses, não estariam mais lembrando o que Jesus falou e o que Jesus fez. Nossa mente, ela é muito pequenininha, ela armazena muito pouca coisa. Mas quando o Espírito Santo, o conselheiro, que o Pai enviará em meu nome, em nome de Jesus, este Espírito Santo lhes ensinará todas as coisas que ainda não foram aprendidas. E também lhes fará lembrar tudo o que eu lhe disse. Então, qual é uma das maravilhas de conhecer a pessoa do Espírito Santo? Ele vai te ensinar e vai te lembrar. O Espírito Santo, ele vai te ensinar o que você ainda não sabe, e ele vai te lembrar o que já foi falado pela boca de Jesus, pela boca dos profetas, pela boca dos discípulos. Ele vai não só te ensinar, mas ele também vai te lembrar todas as coisas. Agora, ele só vai te ensinar e te lembrar todas as coisas se você Bíblia. Eu conheço pessoas que se dizem profeta que falam assim: eu não preciso ler Bíblia porque Deus fala comigo porque eu sou profeta. Que perigo infernal. Que perigo infernal. Porque quem ensina é o Espírito Santo e te lembra. Porém, você tem que conhecer a fonte de referência de que está sendo lido, estudado, memorizado. Isso se chama Bíblia. Você não conhece Jesus fora da Bíblia. Você não conhece o Espírito Santo fora da Bíblia. Você não conhece a história de Israel fora da Bíblia. Você não conhece a história da igreja fora da Bíblia. Você não conhece os apóstolos fora da Bíblia. Você não conhece as palavras proféticas fora da Bíblia. Você não conhece as doutrinas dos apóstolos fora da Bíblia. Você não conhece a igreja de Cristo fora de Atos 2 ou de Atos. Tem que ler a Bíblia. Para o Espírito Santo te lembrar e te ensinar, você tem que ler a palavra. Ok, queridos? Mais uma. O Espírito Santo sempre nos guia.
Nós temos uma vida existencial, nós temos intelectualidade, nós temos sabedoria, conhecimento, nós estudamos, nós somos seres inteligentes. Deus nos fez seres inteligentíssimos. Deus nos fez seres inteligentíssimos. Mas sabe quanto, em percentual, quanto nós usamos dessa inteligência? 10%. 10%. E os 90% está no subconsciente. E nós não sabemos puxar para fora. A psicologia até que tenta empurrar um pouquinho, as novas eras da vida aí, mas... Olha, se você tiver o Espírito Santo, ele vai trazer desses 90% do subconsciente para o consciente através de quê? Dons espirituais. Isso para quem é crente, para quem tem Jesus na vida. O Espírito Santo, ele sempre nos guia. Vamos lá. Romanos 8, 13 e 14. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito Santo mas se pelo Espírito Santo fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, quem são os filhos de Deus? Os que são guiados pelo Espírito de Deus. Porque você vai passar a ter o Espírito de Deus. Então, se você tem um Espírito Santo poderoso dentro de você, ele vai começar a fazer o que na sua vida? Te dirigir, te governar, te orientar, te revelar, te redirecionar, te guiar, se você quiser ele como pessoa. Se você não quiser. Meus queridos, eu vou terminar agora, vou dar um break time aqui, para que nós possamos fazer a segunda parte dessa introdução de quem é o Espírito Santo. Ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa na sua vida. Espero que com essa pequena introdução você já comece a entender quem é ele. E o que ele pode fazer na sua vida. Ok? E já já nós voltamos com a segunda aula, que seria a primeira aula aí na introdução, parte 1, e agora com a parte 2, tá? Que o Senhor te abençoe e volto já já com você.